Olá, pessoal. Estou aqui novamente, né? Meu nome é Rony Rodrigues Guimarães. A gente vai dar sequência à aula de parasitologia, os temas de parasitologia. Agora vamos abordar o assunto artrópodes, de importância médica e veterinária para o ensino, né, de ciências e biologia, ok? Primeiramente, artrópodes de importância médica e veterinária, a gente vai abordar aqui um grupo bastante interessante e conhecido, né? Que são o dos carrapatos. Os carrapatos são ácaros, né, hematófagos, que pertencem à classe aracnida, ordem ácare, e tem importância na parasitologia, tanto como agentes causadores de doenças, como também de agentes transmissores, atuando, portanto, como vetores de diversas infecções, como, por exemplo, a erliquiose canina, né, febre maculosa, e também a doença de Lyme. Tá? Uma classificação dos carrapatos, a gente pode observar nesse slide a subordem Ixodides, né, a família Ixodidae, subfamília Ixodine. A gente tem aqui três famílias, né? Duas famílias, Ixodidae e Argasidae, né? Ixodidae e Argasidae, e a subfamília Ixodine, Amblyomine também, e a Rhipcephaline, três subfamílias. E os gêneros mais comuns, né, de carrapatos, tá? O gênero Ixodes, o gênero Amblyoma, a Haemophysalis também, Anocentor, o Rhipcephalus, muito comum, Boófilos também, muito comum, e o Argas, né? Com algumas espécies representantes aqui. O Ixodes oricatus, o Amblyoma cajanense, popularmente conhecido como carrapato estrela, né? A Haemophysalis Leporis-palustris, né, o Anocentor nitens, Rhipcephalus sanguíneos, e Boófilos micrópolos, e também o Argas miniatus. A morfologia dos ácaros, né, no geral, por estarem todos inseridos na mesma ordem ácara, os carrapatos possuem características em comum, tá? Com algumas particularidades referentes a cada grupo. Tá? A gente pode observar aqui no slide o corpo, ele é dividido, né, em gnatossoma e idiossoma. O gnatossoma é a região anterior do carrapato que contém a base e as peças bucais, é também chamado de capítulo, né? Não deve ser considerado como uma cabeça, uma vez que os gânglios estão contidos no idiossoma. E o idiossoma, que é a região do corpo mesmo, é a região posterior do carrapato, onde se inserem as patas, né, ou pernas, e localizam o abdômen, as aberturas anais e genitais. Então a gente observa aqui as duas figuras, a de cima, né, mostrando o idiossoma, e também a parte de baixo mostrando o gnatossoma. Tá? Primeira família, Ixodidae. Nesta família estão inseridos os carrapatos conhecidos como carrapatos duros, uma vez que todos esses carrapatos possuem um escudo dorsal. O gnatossoma localiza-se anteriormente ao corpo, o dimorfismo sexual é acentuado, sendo a fêmea maior que o macho. A fêmea realiza a ovipostura única, morrendo em seguida. Como representante desta família, temos os carrapatos pertencentes à subfamília Rhipcephalidae. Destacam-se os gêneros Boófilos, com seu representante mais conhecido, o Boófilos micrópolos, né, que é o carrapato do boi, e o gênero Rhipcephalus, destacando-se a espécie Rhipcephalus sanguíneos, é o carrapato vermelho do cão, muito comum também, né? O gênero Boófilos, esse gênero inclui uma espécie registrada no Brasil, o Boófilos micrópolis, originário da Ásia e conhecido popularmente como carrapato do boi. O carrapato do boi causa grave prejuízo a bovinos suscetíveis, geralmente os que têm elevado grau de sangue europeu.
O carrapato do boi é também o vetor de babésia, né? Babesiose bovina, anaplasmose, né? Conhecida como a tristeza parasitária bovina. Seus hospedeiros são os bovinos e outros mamíferos domésticos e selvagens, localizando-se no tegumento desses animais. Os machos possuem coloração castanha acinzentada e as fêmeas engurgitadas são de cor cinza chumbo. O representante não está muito bem visível, mas dá para ter uma ideia, né, do formato do animal e a sua coloração. Tá? O ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo do carrapato do boi dura em média 21 dias. E são carrapatos de um único hospedeiro, ou seja, todas as mudas ocorrem sob o hospedeiro, conforme mostra a figura, né? A fêmea teleógena, desce do hospedeiro e procura um local para realizar a oviposição, que ocorre de uma só vez, podendo durar vários dias, pondo cerca de 3.000 ovos. Do ovo eclode uma larva hexápode que se abriga na pastagem e espera de hospedeiro. Ao transferir-se para este hospedeiro, a larva fixa-se no tegumento, alimentando-se. Em seguida, transforma-se em ninfa e, após uma nova muda, transforma-se em machos e fêmeas adultos. A fecundação entre machos e fêmeas ocorre sob o hospedeiro, onde a fêmea, após a fecundação, alimenta-se até atingir o tamanho máximo, desprendendo-se da pele do hospedeiro pela ação da gravidade, caindo no solo para a ovipostura, recomeçando o ciclo. O gênero Rhipicephalus, a espécie mais popular, é a Rhipicephalus sanguíneos, né? Conhecida como carrapato castanho, carrapato vermelho do cão. Caracteriza por apresentar escudo dorsal não decorado. Tá? É o principal vetor biológico reservatório da Ehrlichia canis, né? Ehrlichiose, sendo responsável também pela transmissão de outros patógenos, como Babesia canis, Babesia equi, rickettsias, causadoras de febre maculosa. O ciclo evolutivo ocorre semelhante ao do Boófilos, né? As fêmeas também entram em estado reprodutivo, vão ao chão e retornam ao animal. Tá? Ele envolve principalmente os animais domésticos, por isso o carrapato do cão. Ok? A família Argazidae, né? Os carrapatos da família Argazidae são conhecidos popularmente como carrapatos moles, pois não possuem o escudo dorsal. Tá? Não há dimorfismo sexual evidente, como ocorre com os carrapatos da família Ixodidae, e o gnatossoma é ventral. Se compararmos com os carrapatos da família Ixodidae, os argazídeos possuem pouca importância em sanidade animal, uma vez que vivem no ambiente e procuram seu hospedeiro apenas para se alimentar. Tá? Contudo, foi aqui inserido a fim de mostrar as particularidades morfológicas e biológicas quando comparados aos ixodídeos. Né? O gênero Argas, que é o representante, né, possui o corpo oval com extremidades arredondadas. A espécie Argas miniatus é parasita de aves. Seus hospedeiros são aves galinhas, perus, pombos, né, e outras. Os adultos permanecem no ambiente e a cópula ocorre fora do corpo do hospedeiro. À noite, machos e fêmeas saem em busca do hospedeiro para se alimentar, em busca de alimento. Né? As fêmeas realizam várias posturas no ambiente. Contudo, ao contrário dos exodídeos, estas posturas são intercaladas, ovos colocados pausadamente e também antecedidas de repasto sanguíneo. O diagnóstico dos carrapatos ixodídeos pode ser clínico, através da observação do profissional habilitado, a presença dos carrapatos em seus hospedeiros e da presença de sinais clínicos. Né? O diagnóstico laboratorial, através da coleta, né, ativa de carrapatos para identificação microscópica, através da microscopia estereoscópica.
tá? Para os argazídeos, além do diagnóstico clínico, o diagnóstico laboratorial pode ser realizado também através da pesquisa em ninhos, abrigos de aves, dia e noite, né? No corpo das aves, procedendo-se, então, a coleta para a posterior análise microscópica. Profilaxia ou prevenção, né, nessa parasitose. Para a profilaxia dos carrapatos ixodídeos, as seguintes medidas são fundamentais para brófilos, por exemplo. Manter as pastagens baixas e limpas. Proceder à rotação de pastagens, drenagem de campos úmidos. Usar um bom carrapaticida, né? Claro, prescrito lá pelo profissional habilitado. Banhar ou pulverizar o gado em intervalos quinzenais, também prescrito por profissional habilitado, né? Para ripcéfalos sanguíneos, banhar o animal com carrapaticidas, né, prescritos por médicos veterinários, por exemplo. Pulverizar carrapaticida no ambiente onde o animal vive. Tudo isso através da orientação profissional. Proceder inspeção semanal dos animais para comprovar a presença ou não do carrapato. Isso é o diagnóstico visual, né? Você vai visualizar o animal, a pastagem, enfim, fazer um acompanhamento. Os insetos de importância médica da ordem Diptera. Os insetos de importância médica mais conhecidos pertencem à ordem Diptera, da família Culicidae e Piscodidae, ou Piscodidae, né? Nestas famílias encontramos o maior número e os mais importantes insetos hematófagos entre os artrópodes, principalmente nos gêneros Anopheles, Aedes, Culex e Lutissomia, que são os vetores de doenças muito importantes para a saúde pública, como a malária, dengue, filariose e leishmaniose, respectivamente. Além destes mosquitos, serão abordados nesse estudo as famílias de moscas de importância médica também, veterinária, como as tabânides, as múcides e califórides. A sistemática, né, a classificação da ordem Diptera, ela ocorre da seguinte forma, né? A família Culicidae, gênero Culex, Aedes e Anopheles. A gente tem a família Piscodidae, gênero Phlebotomus e Lutissomia. A família Tabanídeo. Dos gêneros principais existem vários gêneros, né? Mas dois aqui em destaque, o gênero Tabanus e o gênero Chrysops. Na família Mucidae, nós temos também dois gêneros importantes, que é o gênero Musca e o gênero Stomoxys. E na família Califóridae, o gênero Chrysomia e o gênero Cochleomia. A família Culicidae é uma das mais importantes na parasitologia médica, uma vez que ela engloba um grande número de insetos hematófagos, que por sua vez são vetores de inúmeras doenças. Esta família engloba insetos conhecidos popularmente como pernilongos, mosquitos, muriçocas, mosquitos prego e outros. Nos adultos, as fêmeas possuem antenas pilosas e aparelho bucal do tipo picador, sendo, portanto, elas de grande importância como vetores de doenças, já que na grande maioria dos hematófagos são hematófagas, né? Necessitando alimentar-se de sangue para a ovogênese, a maturação de seus ovaríolos. Os machos são fitófagos e, em sua maioria, representam o aparelho bucal sugador e possuem antenas do tipo plumosas. O ciclo biológico dos insetos da família Culicidae apresenta-se de forma semelhante, sendo todos holometabólicos, holometábolos, isto é, possuem metamorfose completa, passando pelas fases de ovo, larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, pupa e inseto adulto, macho e fêmea. Dentre os gêneros de mosquitos que compõem esta família, destacamos os gêneros Culex, Aedes e Anopheles, responsáveis efetivamente por serem transmissores da filariose, da dengue, né, chikungunya, zika, enfim, e malária, respectivamente.
Então aqui a gente tem algumas características que diferenciam o gênero Culex, Aedes e Anopheles, né? Em termos do ovo, da larva, da pupa, né? E também da forma em que o inseto pousa, tá? Esses dados são importantes em epidemiologia, em vigilância epidemiológica, quando profissionais da saúde investigam fatores epidemiológicos e zonas endêmicas para determinadas doenças. Então, esses elementos são importantes na identificação das espécies, tá? Para melhor controle, melhor estratégia de controle de doenças. A família Piscodidae, são os piscodídeos. Nesta família estão incluídas 6 subfamílias, das quais somente 2 apresentam importância médica. Os Cicrorhacinae, tá? E os Phlebotomini. Tá? Daremos ênfase apenas na subfamília Phlebotomini, por abrigar insetos conhecidos como asa dura. São os biriguis, também são conhecidos como cangalinha, mosquito palha, flebótomo também, cujas fêmeas exercem hematofagismo sobre vertebrados, sendo também vetores de várias doenças nos diversos continentes, tá? Os machos são fitófagos. Na subfamília Phlebotomini, o gênero Phlebotomus e Lutsomia, por serem os responsáveis pela transmissão das leishmanioses no Velho Mundo e também no Novo Mundo. São insetos de hábitos noturnos e que durante o dia permanecem escondidos nas casas, né? Nos estábulos, canis, pocilgas, fendas de paredes, etc. Voam em zigue-zagues, né? Pequenos voos. Você consegue até identificar esse inseto através do tipo de voo. Os hospedeiros dos flebotomíneos são os homens e outros mamíferos, né? Além das aves. No Brasil, as principais espécies envolvidas na transmissão da leishmaniose visceral são Lutsomia longipalpus e Lutsomia cruzi. Dentre as espécies envolvidas na transmissão da leishmaniose tegumentar, destacam Lutsomia migonei, né? Lutsomia whitmani e Lutsomia wellcome, Lutsomia flaviculata e Lutsomia umbratilis. São algumas espécies. Ciclo biológico. Pouco se sabe sobre os criadores dos flebotomíneos. Porém, sabe-se que suas larvas alimentam-se de matéria orgânica no solo. Seu ciclo biológico também apresenta fases de ovo, L1, larva 1, L2, larva 2, L3, larva 3, né, e L4, pupa e adulto, macho e fêmea. Portanto, trata-se de um ciclo holometábolo. São insetos de metamorfose completa. A família Tabanidae. A família Tabanidae caracteriza-se por apresentar moscas de tamanho pequeno a grande e hematófagas. Sua distribuição é mundial, sendo vulgarmente conhecidas como mutucas ou moscas de cavalo. Tá? As moscas desta família destacam-se por serem robustas e apresentarem geralmente cabeça mais larga que o tórax e abdômen. As antenas são curtas, com 3 artículos, ou 3 segmentos, né? Destacam-se nesta família os gêneros Tabanus e também o gênero Chrysopis, que são mostrados na figura, né? Na figura no slide, ok? O gênero Tabanus e o gênero Chrysopis. O ciclo biológico holometábolo também é um inseto de metamorfose completa, segue o padrão dos insetos, as moscas da família Tabanidae, né? Possui ciclo biológico caracterizado pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto, macho e fêmea. Tá? A importância dessas moscas. As moscas da família Tabanidae têm grande importância, principalmente na parasitologia veterinária, pelos seguintes motivos. Elas são responsáveis pela transmissão de Trypanosoma equinum, agente do mal das cadeiras, né, nos cavalos,
O Trypanosoma também equiperdum, agente da urina, né, nos cavalos, e o Tábanos, pela transmissão mecânica da anemia infecciosa equina, né, AIE, né, anemia infecciosa equina. Veiculadoras de ovos também de Dermatobia hominis. Então, elas, como insetos hematófagos, elas, através da foresia, elas veiculam ovos de Dermatobia hominis, que é um outro inseto, um outro tipo de mosca, que vai causar uma outra doença, que é a meíase furunculoide, popularmente conhecida como berne. Tá? O gênero Chrysops são hospedeiros intermediários de Filaria loa, né, na África. A hematofagia causa irritação no animal, levando à perda de peso, além de causar espoliação sanguínea e, consequentemente, resultando na baixa produtividade. Então, também, nesse caso, tem uma importância econômica, né, o inseto. Família Mucidae. A família Mucidae, esta família compreende moscas não picadoras, mosca doméstica, e moscas picadoras, Stomoxys, né? A mosca doméstica caracteriza-se por apresentar tamanho médio, aparelho bucal do tipo lambedor e cor, em geral, cinza escuro. Sua nutrição é basicamente de matéria orgânica líquida ou em decomposição. Doces, fezes, catarro, pus, esse tipo de inseto, ele é atraído por quaisquer matéria orgânicas, estudos revelam isso. E também por frequentar o ambiente domiciliar. Tem importância médica e sanitária, uma vez que transmite uma série de doenças. São insetos diurnos, procurando locais iluminados e quentes. Nas moscas do gênero Stomoxys, a única que ocorre nas Américas é a Stomoxys calcitrans. É muito semelhante morfologicamente à mosca doméstica. Contudo, possui aparelho bucal do tipo picador, tanto machos quanto fêmeas. O abdômen com 3 manchas escuras dorsais e raramente é encontrada em residências. Tem como criador fezes de equinos e bovinos, quando misturadas à urina, e cama de galinheiros também. Tá? Durante os meses quentes, pode ser encontrada nas paredes dos estábulos e habitações próximo a estrebarias, né? Daí ser popularmente conhecida, né, como mosca dos estábulos. O ciclo biológico dos Mucidae não é diferente dos outros dípteros, dos outros insetos aqui comentados, tá? São insetos também holometábolos ou holometabólicos, né? Isto é, possuem a metamorfose, realizam a metamorfose completa e completa o seu ciclo com as fases de ovo, L1, L2, L3, pupa e também adulto, e finalmente adulto, machos e fêmeas. Tá? A importância, as moscas domésticas têm importância por serem veiculadoras de patógenos, veiculadoras mecânicos, né? Vírus da poliomielite, por exemplo, bactérias, fungos, protozoários, como giardia, ameba, ovos de eumintos, e podem causar meíases facultativas, né? Meíase é uma palavra grega que designa uma zoodermatose causada pela invasão, né, de larvas de mosca. As Stomoxys, além de hematófagos, podem ser hospedeiras intermediárias de eumintos, hospedeiros mecânicos de Trypanosoma equinum, tá? E veiculadoras de ovos também de Dermatobia. Então, essa relação ecológica com a Dermatobia hominis, para que ele transporte os ovos dessa mosca até o seu hospedeiro. A família Califoridae, são as moscas belas, né? Califoridae, Calis, beleza, Foros, portadores de beleza, abrange as moscas conhecidas popularmente como varejeiras. Suas peças bucais do tipo lambedor e alimentam-se habitualmente de matéria orgânica em decomposição. São importantes por serem moscas causadoras de mias, infecções causadas por larvas, né, popularmente conhecidas como bicheiras. Né? Nesta família,
destacam-se moscas do gênero Cochlomia e Crisomia. O gênero Cochlomia são moscas de clima quente, né, e úmido. As larvas nutrem-se de tecido muscular vivo, ferimentos recentes, e adultos de néctar de flores, suco de frutas, secreção de feridas. Seus hospedeiros são o homem e outros animais. São causadores de miases primárias, as larvas desenvolvem-se dentro ou sob tecido vivo. Né? Duas espécies são importantes, né, do gênero Cochlomia. Tá? O gênero Cochlomia omnivorax, larvas biontófagas, isto é, larvas que se alimentam de tecido vivo, né, desenvolve mais, que se desenvolvem em tecido mortos, mas que se alimentam de tecido vivo, causam miases primárias. E Cochlomia macelária, larva necrobiontófagas, causam miases secundárias. Essas se alimentam de tecidos mortos. Tá? O gênero Crisomia abrange moscas causadoras de miases primárias e secundárias, ou secundárias, né? Larvas se desenvolvem em matéria orgânica em decomposição ou em tecidos necrosados. Suas calípteras, né, são recobertas por pelos e faixas púrpuras no abdômen. O nicho é semelhante ao do Cochlomia, alimentando-se também de matéria orgânica em decomposição. O ciclo biológico não é diferente, né? Continua aí com o holometabolismo, com a metamorfose completa, compreendendo as fases de ovo, larva, pupa e adulto, macho e fêmea. A importância destas moscas na família Callifordia é por suas larvas serem causadoras de miases primárias ou secundárias. Tá? Um outro detalhe importante que pode ser ainda abordado é que essas larvas podem ser utilizadas também, dependendo das espécies, na bioterapia ou na terapia larval, né? No debridamento cirúrgico de tecidos necrosados. Algumas instituições desenvolvem esse tipo de pesquisa e também de tratamento. Uma outra forma também de a gente abordar a importância desses insetos está relacionada à medicina legal ou à entomologia forense, né? Onde se descobre, através da perícia criminal, o intervalo pós-mortem, né? O indivíduo cadavérico se determina, através de análise sistemática desses insetos, das formas evolutivas, se determina a idade do cadáver. Ainda que pode-se identificar também motivos da causa-morte, como, por exemplo, intoxicações ou overdose por uso de drogas. Pela atenção de todos, eu quero agradecer mais uma vez e até a próxima.